Olha, o primeiro exame oftalmológico da criança deve ser feito na maternidade, nos primeiros dias de vida. Esse exame é o que todo mundo chama de teste do olhinho, em que se observa um reflexo vermelho nas pupilas da criança quando a gente coloca uma lanterninha. É como quando a gente tira uma foto com flash, a gente vê aquele reflexo vermelho no meio das pupilas. Isso é muito importante fazer, porque a criança que tenha esse reflexo vermelho positivo, isso indica para a gente que não existe nenhuma opacidade, nada que impeça a passagem livre da luz de fora para dentro do olho. Então esse é o primeiro exame que tem que ser feito e é muito importante. Feito isso, o primeiro exame em consultório, idealmente, deve ser feito entre os 3 e 6 primeiros meses de vida. Nessa fase, a criança já começa a seguir objetos, começa a deixar os olhos alinhados, retinhos, né? Deixa de ter qualquer tipo de desvio. E a gente já consegue fazer um exame de óculos até nessa idade. É comum os pais acharem que os bebês têm estrabismo. Assim, muitas crianças aparentam ter o olho desviado para dentro. Mas isso não é um estrabismo real, é o que a gente chama de pseudoestrabismo. Isso acontece porque o nariz dos recém-nascidos é um pouco alargado. Isso altera um pouquinho a conformação da fenda palpebral. Isso dá um aspecto de estrabismo. Mas existe uma dica prática de como saber isso em casa. Hoje em dia, com acesso esses smartphones que têm câmera fotográfica e tudo mais, é possível os pais saberem se a criança tem estrabismo em casa mesmo. É importante que a criança olhe bem para a câmera, para o flash da câmera especialmente, e os pais tiram a foto e ampliam essa foto, ou mesmo no celular ou no computador, e eles têm que observar que o reflexo do flash na superfície do olho faz um reflexo, né? Uma luzinha fica acesa. Esse reflexo precisa cair exatamente no centro das pupilas, no centro dos olhos. Se o reflexo estiver caindo bem no centro dos olhos, significa que nenhum dos dois olhos está desviado. E aí os pais podem ter certeza de que a criança não tem estrabismo. Se não for possível e tiver alguma dúvida, leva ao oftalmologista. Outras doenças comuns em crianças são a conjuntivite, que é uma inflamação da membrana que reveste o olho, a conjuntiva, que se caracteriza por olho vermelho, secreção ramela e inchaço das pálpebras. Se a criança tiver problema nos dois olhos, existem algumas coisas que podem nos fazer suspeitar disso. Por exemplo, aquela velha história da criança se aproximar da televisão. Isso precisa ser bem avaliado, porque toda criança gosta de ver as coisas em detalhes. Então é comum crianças normais, às vezes, quererem se aproximar ou pegarem um objeto, às vezes, e aproximar muito para ver os detalhes. Mas esse comportamento é mais esporádico, é de vez em quando. A criança que toda hora precisa se aproximar para ver a televisão ou algum objeto, isso é indício de que ela enxerga mal. Agora, outras coisas que às vezes não é enxergar mal, mas a criança precisa fazer um esforço para enxergar, isso também requer uma atenção, ter dores de cabeça frequente, lacrimejamento, olho vermelho ao estudar ou jogar muito videogame, que hoje é muito comum, né? Então, essas coisas devem fazer os pais pensarem que talvez a criança não enxergue bem e tirar a dúvida com o oftalmologista. Bom, a resposta é não. Não existe nada que a gente faça com os nossos olhos que possa prejudicar, ou seja, a gente pode jogar videogame de longe, de perto, no escuro, no ônibus, de ponta cabeça, nada disso vai estragar os olhos. Às vezes uma atividade visual intensa, com muita atenção, acaba causando cansaço, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, mas esses não são problemas que deixam sequelas, que podem trazer um problema futuro para a visão da criança. Então a resposta é não.